Maravilha, maravilha, pessoal. Marcelito Beckler. Um abraço para vocês que estão mais uma vez aqui com a gente nesse episódio que tentaremos explicar o que é que está acontecendo com o Real Madrid, o que está passando em Madrid. Marcelo Beckler avisou antes de todo mundo. Eu lembro muito bem, o pessoal também deve lembrar, quando você disse, Marcelo, que o Real Madrid estava tão bom, que a única chance de estragar era tentar melhorar. E parece que foi isso que aconteceu, Marcelo. É lindo. É isso, Frederico. Bom dia para você, para todo mundo. Se você não está assistindo isso assim que saiu e ainda é bom dia, que é às 11 da manhã, você está errado. Faça favor de assistir assim que sair, para pegar o pão quentinho. Eu tenho um ditado na minha vida, quase um mantra, que é: se você pode melhorar alguma coisa, evita. Eu sempre que eu tenho oportunidade de deixar alguma coisa na minha vida melhor, eu deixo essa oportunidade passar. Se eu puder até piorar isso propositalmente, pelo menos eu consigo entender o motivo e depois não ter que ficar procurando depois que tudo já piorou. A gente vai linkar aqui, ou tentar elencar alguns motivos, por exemplo, a saída do Toni Kroos, a chegada do Mbappé, a praga de lesões, o sol que está em Sagitário, tudo isso depois da vinheta. Então, esse Real Madrid, Marcelo, ele perdeu já 4 jogos na temporada. Claro que a gente está gravando antes de Real Madrid e Getafe no fim de semana, mas a gente imagina que seja uma vitória protocolar, né, nas condições normais de temperatura e pressão seria isso. 4 derrotas, quando nos 65 jogos anteriores o Real Madrid tinha perdido apenas uma vez. O que é que está acontecendo? Vamos primeiro comparar com as últimas temporadas, os números gerais desse Real Madrid, Marcelo, começando por 22-23, 59 jogos, 38 vitórias, 9 empates e 12 derrotas, 69% de aproveitamento, com uma média de 2 gols marcados por jogo e uma média de quase 1 gol sofrido por partida naquele Real Madrid, que na temporada seguinte perde o Benzema e recebe o Jude Bellingham. Pois é, e é curioso porque você perde um atacante, ganha um meio-campista e tem aquela famosa conta, né, que normalmente quem trabalha com futebol faz, que é quantos gols o Benzema levou embora. Uns 30 e poucos que ele marca por temporada, mais uns 15 que ele assiste, ele levou 40 gols, mais de 40 gols embora. Então, como é que você vai repor esses gols? E o Real Madrid não sentiu a falta do Benzema. 2023, 2024 foram 55 jogos, 41 vitórias, 12 empates, só uma derrota. Aqui eu tô contando só 90 minutos, porque perdeu uma partida na prorrogação pro Atlético de Madrid. Fez 129 gols, tomou 50. O aproveitamento subiu em relação a 2023. Subiu para 82%, a média de gols marcados também subiu, de 2 para 2,34, e a média de gols sofridos caiu, de 0,98 para 0,91. Eu até peguei aqui, Fred, para ver, o Benzema tinha feito 31 gols na temporada última dele, e o Vini 23. Na temporada seguinte, o Vini fez 24, o Vini não fez os gols que o Benzema deixou para trás, ele fez os gols do Vinícius Júnior, e o Bellingham fez 23. Então quase que a chegada do Bellingham, a saída do Benzema empatou aí o número de gols marcados pelo Benzema, e o time que fez mais gols e tomou menos. Para essa temporada atual, mais uma troca. Antes tinha saído um atacante, chegado o meio-campista, agora sai o meio-campista, o Toni Kroos, e entra o Kylian Mbappé. E a gente tem, até a gravação desse programa, 19 jogos desse novo Real Madrid, 12 vitórias, 3 empates e já 4 derrotas, 39 gols marcados, 20 gols sofridos, 68% de aproveitamento, muito similar à temporada completa 22-23, 2,05 gols por jogo e 1,05 gols sofridos por partida. Então a defesa piorou, o ataque piorou, então há um desequilíbrio nos números desse Real Madrid e quando a gente olha para o campo é pior do que os números, né? Eu acho que as sensações desse Real Madrid até aqui são piores do que os números estão mostrando, apesar de mostrarem alguma coisa, Beck. Até porque dessas 4 derrotas, uma foi para o Lille, que é um adversário discreto na Liga dos Campeões e que ganhou do Real Madrid sem o Real Madrid ter muitas respostas, uma goleada para o Barcelona, um 3-1 para o Milan e essa derrota também para o Liverpool no meio de semana passada, que também foi uma derrota sem muitas respostas do Real Madrid, né? Teve o pênalti perdido pelo Mbappé, mas o Liverpool já estava empilhando chances perdidas naquele jogo. Aqui eu acho que vale o debate sobre o elenco, né? Saída do Benzema, a chegada do Bellingham, a saída do Toni Kroos e a chegada do Mbappé. O que se imaginava que aconteceria na temporada 23-24, que é deixar gols para trás e como encaixar o Bellingham, o time se equilibrou muito bem, com o meio-campista a mais,
esse meio-campista com chegada à frente também para fazer gols, e com Vinícius e Rodrigo tendo mais protagonismo. Nessa temporada, não dá para dizer que é um meio-campista a menos, porque dificilmente jogaram os três, Rodrigo, Vinícius e Mbappé, mas o atacante não está trazendo os gols de volta e o time se descompensou sem o Toni Kroos, Fred. Pois eu acho que a gente do Melhor Futebol do Mundo, e aqui no programa também, a gente alertou para o possível buraco deixado pelo Toni Kroos, mas eu admito que não imaginava que fosse tão impactante assim, que as peças do Real Madrid fossem piorar. Não é só pela ausência do Toni Kroos, eu acho que tem uma má fase individual de várias peças. A gente vai entrar no tema lesões daqui a pouquinho, mas isso não foi um problema na temporada passada. O Ancelotti conseguiu achar várias soluções e elas todas praticamente deram certas. Inclusive a gente reconheceu que talvez tenha sido a melhor temporada de uma carreira maravilhosa do Ancelotti como treinador. Ele realmente fez aquele Real Madrid ser extremamente eficiente e em várias vezes mágico, jogando com poucas peças, né, fazendo limonada com poucos limões. Mas aqueles limões estavam muito doces. Agora parece ter azedado mesmo, assim. Com exceção de um brilho do Vinícius, com exceção de um brilho do Rodrigo quando dentro de campo, a defesa não está tão bem. É impressionante a quantidade de chances que os adversários criam contra esse Real Madrid, como marca mal esse Real Madrid. E a entrada do Mbappé realmente não deu certo, né? A partida contra o Liverpool acho que é um símbolo muito grande. Por mais que ele tenha gols aqui, outros ali, se você colocar média de gols por partida não é tão ruim, mas é um cara que você vê que o Mbappé de um lado, o time de outro. Aquela cena no túnel de Anfield, eu acho que ela simboliza também o momento do Real Madrid, que é o time se reunindo para tentar consertar o que tinha dado errado no primeiro tempo, e ninguém escutando o Mbappé, e o Mbappé de canto, encostado na parede, sem falar e sem escutar. Assim, uma coisa de um lado e outra coisa de outro, né? Eu acho que ainda não houve uma unificação desse novo Real Madrid com essa nova peça. Pois é, me chama a atenção isso e a ausência do Toni Kroos. Ainda bem que a gente fez um programa sobre esses coadjuvantes e a falta que eles fazem, né? Porque... E eu não lembro nem de quem foi a ideia, foi sua? Ou foi do André Salgado, o famoso Pseudo? Eu acho que foi do Pseudo, cara. Não sei, não vou lembrar. Não sei quem foi. Então, se você não sabe do que a gente está falando, teve um programa não muito distante, que é sobre a ausência de Rodri, de Toni Kroos, de Sérgio Busquets, de Thiago Alcântara, esses meio-campistas que às vezes parecem muito coadjuvantes e quando eles não estão, é que se sente a falta deles. Eu acho que isso está acontecendo muito com o Real Madrid. Descompensa a defesa, descompensa o ataque e entra um corpo estranho ali, como é, por enquanto, pelo menos, o Kylian Mbappé. Tem ainda o problema das lesões e a gente vai elencar aqui as lesões do Real Madrid essa temporada para você que está assistindo a gente ter noção que não são poucas e talvez aqui esteja um motivo que o Real Madrid possa corrigir, que é talvez treinar melhor e eu não sei se cada corpo é um corpo, então cada caso é um caso, não sei se é algo no treinamento, se é algo que os jogadores talvez, e alguém já me falou isso não sobre o Real Madrid, que acontece muito de um time ter muitas lesões após uma temporada muito vitoriosa. Porque todo mundo come um pedaço de pizza a mais, come uma batata frita a mais, dorme um pouco menos, fica naquela festa até um pouco mais tarde. Então isso, depois de ganhar muito, gera um relaxamento que o corpo às vezes não aguenta. Não estou dizendo que isso está acontecendo no Real Madrid. Estou dizendo que uma pessoa que trabalha com futebol já me disse que às vezes um time, depois que ganha muita coisa, na temporada seguinte existe mais propensão às lesões porque os caras abriram mão de muitas coisas na temporada anterior para ganhar e nessa não. Enfim... Olha aí, começando pela defesa, o Thibaut Courtois já teve 2 problemas musculares, pequenos, mas já teve. O Carvajal, uma lesão seríssima de joelho. O Militão chegou a ter um problema muscular, ficou de fora de jogo com a seleção brasileira e depois teve um problema no outro joelho, temporada passada o direito, nessa temporada o esquerdo. E o Alaba que segue machucado, ainda não conseguiu voltar, também de uma lesão séria da temporada passada, Fred. Já tem 2 aí que não voltam nessa temporada, né? O Carvajal e o Militão. Movendo o nosso mapa para o setor ofensivo, o Brahim Dias já teve uma lesão muscular, o Ceballos já teve uma lesão no tornozelo, o Bellingham uma lesão no pé, o Camavinga 2 lesões, primeiro joelho, depois muscular, agora contra o Liverpool, e dizem que parece com a lesão do Vinícius.
O Tchouaméni machucou pé e tornozelo, e o Lucas Vázquez, que, enfim, volta e meia é criticado e com razão, mas ele é pau para toda a obra, e quando não tem ninguém é melhor ter o Lucas Vázquez do que não ter ninguém, e ele se machucou já com uma lesão muscular nessa temporada. Os atacantes também se machucaram, os brasileiros. O Vinícius Júnior, essa lesão muscular que tirou ele do jogo contra o Liverpool, deve voltar depois do jogo contra a Atalanta, talvez no final de semana contra o Raio Vallecano, e o Rodrigo, que já teve também 2 lesões musculares nessa temporada. O Mendy e o Mbappé chegaram a se lesionar, mas não desfalcaram o Real Madrid. O Mbappé teve aquela questão com a seleção francesa, que estava machucado, que não foi, que depois o Deschamps não chamou, e o Mendy chegou a ser convocado com a seleção francesa e voltar porque lá teve um desconforto muscular. Poucos jogadores, Fred, não se machucaram ainda do elenco do Real Madrid, contando os que jogam, né? Porque tem Vallejo, tem jogadores que não contam, e esses não se machucaram. Dos que jogam, foram poucos os que não se lesionaram até aqui. A gente tem Fran Garcia, Mendy, Rüdiger, Valverde, Modric, olha só o Modric, com 39 anos de idade, nenhuma lesão, Arda Güler, Mbappé e Endrick. Então, nessa conta, 11 jogadores se lesionaram, mais o Alaba que já estava, e 8 não se lesionaram. Então você tem um time inteiro de jogadores machucados e 8 disponíveis o tempo todo para o Ancelotti nessa temporada. Se fosse só essa temporada, Beckler, eu tentaria entender se é algo pontual, mas quando a gente soma com as lesões da temporada passada, cara, alguma coisa está acontecendo no Real Madrid. Assim, é difícil você ter 2 temporadas com tanta gente se machucando e tantos jogadores iguais, né? Assim, vários jogadores que estiveram fora na temporada passada também estão fora nesse momento dessa temporada, então... Cara, não sei se é algo de treinamento, não sei se é uma questão do departamento médico do Ancelotti. Existe também, e a gente pode entrar nessa seara daqui a pouco, uma falta de apoio no mercado de transferências, né? Assim, até agora o Real Madrid não contratou alguém pós Rüdiger, né? O último defensor contratado foi o Rüdiger e não tem ninguém à vista para trazer, por exemplo, até onde a gente sabe, para essa janela de janeiro. Teve que jogar o Asensio contra o Liverpool em Anfield, um garoto que estava no time B pouco tempo atrás. Então, realmente são poucas peças, principalmente para o setor defensivo e um pouco do meio campo para o Ancelotti tentar se virar. Porque se a gente pega as contas aqui, 11 que se lesionaram, 8 não, e ainda tem o Alaba, somam 21 jogadores. Pois é. É muito pouco. É porque aqui eu não coloquei o Lunin, então, desculpa, foi um erro meu, seriam 9 que não se lesionaram, contando o goleiro reserva. São 22 jogadores, são 2 times. Os elencos normalmente têm 25 jogadores pelo menos, 3 a mais. Por exemplo, esse defensor a mais, um atacante, se bem que atacante ainda tem o Endrick, pode jogar o Brahim na frente, pode jogar até o Arda Güler, mas um lateral direito que fosse, um defensor a mais e um meio-campista a mais, o Real Madrid deveria ter para completar o elenco, fora que é só na última das últimas hipóteses, o Real Madrid utiliza jogadores da base, né? O Asensio, por exemplo, que está jogando, é um zagueiro que o Real Madrid, inclusive, tentou esconder por muito tempo, porque ele é um dos 4 jovens envolvidos na difusão de um vídeo sexual com uma menor de idade, né? Tinham 3 jogadores do Real Madrid que participaram de um ato sexual consentido, mas não consentido a divulgação do vídeo. E o Asensio está sendo investigado porque ele teria ajudado a difundir esse vídeo de uma menor de idade, de pornografia infantil. Então o Real Madrid tentou esconder esse zagueiro, que é considerado muito bom, por algum tempo, por conta da repercussão que poderia trazer, e agora ele está jogando porque não tem outro para jogar. Isso ainda está correndo na justiça, tá? Ainda existe um processo de investigação para saber se serão acusados ou não os 3 que estavam com 2 garotas, mais o Asensio, que teria, supostamente, a justiça é que vai determinar isso, participado da divulgação desse vídeo. Sobre as lesões, isso foi um parêntese só para falar por que o Asensio tem 21 anos e só agora está jogando. Sobre as lesões, se tivesse perdido de Real Madrid, de Milan e de Barcelona com um time todo desfalcado como foi contra o Liverpool, eu diria tudo bem. E até contra o Lille. Eu diria tudo bem, porque tem muita gente fora e o time que jogou contra o Barcelona é o time principal do Real Madrid. E contra o Milan também. Jogou Militão, jogou Bellingham, jogou Camavinga, jogou Vinícius, Mbappé, só o Carvajal que já estava fora, mas jogou basicamente força máxima do Real Madrid, um time que seria completamente reconhecível numa semifinal de Champions, e jogou muito mal esses 2 jogos. E esse time tinha jogado muito mal 60 minutos contra o Borussia Dortmund, tinha jogado mal 70 minutos contra o Stuttgart. Então, sim, que ter muitas lesões atrapalha
e desequilibra muito, por exemplo, para um confronto contra o Milan. Mas o que me chama a atenção também é que mesmo quando estavam todos, esse time já estava carburando mal. Esse time já estava rodando mal e já estava perdendo as partidas, inclusive 2 no Santiago Bernabéu, coisa que é muito incomum. Vai picotando a sequência, né? Isso é terrível para qualquer time. Você poderia ter tomado a pancada para o Barcelona ou perdido para o Milan, mas se você tivesse a possibilidade de repetir a escalação, em algum momento você imagina que esse time pegaria no tranco, mas não tem essa possibilidade pelas tantas lesões. Dito isso, o que aconteceu na temporada passada talvez tenha criado uma mentalidade no Real Madrid ou no Florentino Pérez, talvez menos no Ancelotti, de que o Ancelotti é capaz de se virar com o que tem. E aí o projeto de vaidade do Real Madrid e do Florentino Pérez de trazer o Mbappé talvez tenha comido verba que poderia ser para trazer esses soldados tão importantes em momentos de ausências, né? Então você precisa, ao mesmo tempo, adaptar um grandíssimo jogador, que é o Mbappé, e muita gente já está chamando de pereba de maneira muito prematura, mas talvez porque queira atacar quem não dá certo de primeira. Nem todo mundo vai ser o que o Dani Olmo está sendo no Barcelona. O Mbappé está tendo que se adaptar a um Real Madrid que não está conseguindo ajudá-lo. Então são dois corpos que estão tentando se virar de maneira diferente, por caminhos diferentes, só que eles estão no mesmo campo. Então, eu não sei, tá, cara, como que essa temporada do Real Madrid vai se desenrolar, porque mais do que os resultados, quando você olha para a tabela de La Liga, não está tão distante assim do Barcelona. Mais do que os resultados, as sensações, elas são muito mais negativas do que positivas, e o Ancelotti está começando a se sentir, está dando declarações esquisitas, né, de prometer um Real Madrid lá na frente brigando por coisas grandes, etc e tal, quando o fogo está nesse momento. A grande questão é se o Real Madrid vai estar na final da Champions ou não. Se vai conseguir ter uma sequência de vitórias no próximo mês. E é engraçado porque essas declarações muito prometedoras dos técnicos normalmente vêm no momento mais defensivo deles, né? A gente viu o Dorival e o Júnior fazendo isso recentemente e tal. O próprio Jürgen Klopp, né, quando perde a Champions para o Real Madrid, fala pode reservar o hotel do ano que vem. O hotel ficou irado, Fred, porque reservou o hotel pro pessoal, não aparecer, os quartos todos vazios. Era cancelamento gratuito, o Dortmund já eliminado, deixou para a última hora para cancelar. Não conseguiram encher. Enfim, ficou ruim aí pro Klopp depois que teve que pagar uma diária extra pro hotel. Por isso até que teve que se empregar de novo. Exatamente. Essa dívida ela foi aumentando. Teve que voltar pro mercado de trabalho, ele estava sem energia nenhuma, teve que aceitar aí um emprego full time para conseguir pagar a conta do hotel. A gente falou das lesões, falou da diferença das temporadas anteriores e agora para o presente imediato você falava de La Liga e em La Liga talvez seja... Eu considero que em La Liga é pior do que na Champions a situação do Real Madrid. Por mais que na Champions ele seja o 24º e em La Liga ele esteja a 1 ponto perdido do Barcelona. Ele está a 4, mas com um jogo a menos por conta da partida adiada contra o Valência. Porque em La Liga, se continua jogando assim, a tendência é derrubar muito ponto. Porque o Real Madrid já ganhou alguns jogos que ele não mereceu ganhar. Ganhou do Villarreal, do Celta de Vigo, teve mais contra a Real Sociedad, que o Real Madrid não merecia, mas ganhou. E a tendência com tantos desfalques e se continuar jogando assim, é que esse 1 ponto do Barcelona vire daqui a pouco muitos pontos mais e que fique difícil pegar, especialmente se o Barcelona mantiver o ritmo. Na Champions, eu não ficaria tão preocupado com o Real Madrid, embora seja o 24º, porque ele vai se classificar entre os 24, não sei se de 9º a 16º ou daí para baixo, e a partir daí, Fred, zera, passa a conta, passa a régua, fecha a conta, e começa uma nova competição de mata-mata que o Real Madrid ama. Então, ainda faltam Atalanta, fora de casa, Salzburg em casa e Brest fora, Salzburg e Brest já em janeiro do ano que vem. Se fizer os 9 pontos que restam com 6, se fizer 15, eu não faço ideia onde ele vai estar. Estará no playoff. Não sei por onde no playoff e muito menos quem vai ser o adversário. Mas aí é papo para fevereiro e a gente fazer um novo programa avaliar como que o time vai estar lá. Exato. Mas, assim, fazer 9 pontos é muito difícil, né? A começar por essa pedreira contra a Atalanta na Itália. Contra o Salzburg em casa é jogo para você ganhar e fazer saldo para se garantir em posições superiores no playoff e depois visita o Brest. Já um confronto entre duas equipes que devem estar nos playoffs. Também acho que, enfim, daqui para frente o Real Madrid se garantir nos playoffs na posição mais alta possível para até poder conseguir trazer o Bernabéu como palco da decisão
desse mata-mata extra. O que já está contratado são 2 jogos extras na temporada nesse calendário aumentado. O Real Madrid ainda tem uma Copa Intercontinental, tudo bem que é um jogo, mas é uma viagem. Ainda tem uma temporada terminando nos Estados Unidos com o Mundial de Clubes. Então, quanto menos jogos, melhor, e o Real Madrid já contratou mais 2. E 2 jogos decisivos, a gente não sabe qual vai ser o adversário, isso, como você falou, é papo mais pra frente. Mas até os playoffs, o Real Madrid tem que provar muita coisa para você conseguir entender. Cara, a panela de pressão do Real Madrid é isso, assim, você tropeçar daqui até o meio de dezembro, já começam a pedir a cabeça do Ancelotti de novo, o Mbappé vira o mais novo, pior jogador do mundo, a pressão vai para cima do Bellingham. Então, essa novela do Real Madrid, ela tem muita água para passar debaixo dessa ponte dentro de uma pressão que acho que é incomparável em qualquer outro lugar do planeta, cara. Eu acho curioso a questão da Champions e de onde pode estar o Real Madrid. Se a gente pega hoje para ver como está a tabela de classificação, o que acontece é o seguinte: o 9º ou 10º vão jogar contra o 23º ou 24º. Vai ter um mini sorteio aqui entre esses 4 times. Então Aston Villa e Sporting de Portugal pegariam Dinamo de Zagreb ou Real Madrid. Imagina o humor de Aston Villa e Sporting sabendo o que pode vir na frente deles, ou o Dinamo ou o Real Madrid. Agora, quem está atrás de Aston Villa e Sporting, que é o Brest e o Lille, que é o mata-mata seguinte, o 11º e o 12º jogam contra o 21º ou 22º. E aqui tem Feyenoord e Clube Brugge para enfrentar Brest ou Lille. Então é muito difícil saber se ser 24º colocado é um péssimo negócio, ser 22º é muito melhor, ou ser 23º, porque você não sabe o que vai vir pela frente, né? O que sim pode acontecer com o Real Madrid é se classificando entre os playoffs a partir das oitavas de final decidir fora. E a força do Bernabéu, que é tão importante nessas viradas do Real Madrid, ele não ter nos jogos de volta a favor dele, uma vez que fazendo pior campanha, ele não teria o mando de campo na decisão. Tá tudo dentro de contexto, Marcelito? Fora del contexto madrileño. Não preciso falar mais nada, só chama a vinheta. Frederico, é o seguinte, a gente está falando aqui desta porcaria de time que é o Real Madrid, que não serve para absolutamente nada, que tem que jogar fora e tal, não sei o quê, porque é vice-líder do Campeonato Espanhol com um ponto menos que o Barcelona e na Liga dos Campeões tá aí com 3 derrotas e 2 vitórias. Eu peguei para ver quando foi que o Real Madrid perdeu tantos jogos. A última vez que o Real Madrid perdeu uma quantidade grande de jogos, por exemplo, na 22-23 ele perdeu 12, o que já parece fora do normal para o Real Madrid, que na temporada passada perdeu um só. E na temporada 18-19, a primeira sem Cristiano Ronaldo, o Real Madrid faz a segunda temporada da sua história com mais derrotas. Na 84-85 perdeu 19 e na 18-19 o Real Madrid perdeu 18 vezes. Trocou 2 vezes de técnico, teve 3 treinadores nessa temporada. Começou com o Julen Lopetegui, que perdeu a Copa do Mundo, né? Porque acertou com o Real Madrid, isso vazou e a Real Federação Espanhola mandou ele embora. Ele foi goleado pelo Barcelona por 5-1 sem Messi e caiu. O Real Madrid depois efetivou o Santiago Solari. E o Santiago Solari durou até cair na Liga dos Campeões em uma semana que o Real Madrid perdeu mais 2 vezes do Barça. Perdeu de 1-0 no Bernabéu por La Liga. Aí no meio de semana perdeu por 3-0 na Copa do Rei. E no meio de semana seguinte tomou um 4-1 do Ajax, jogando no Santiago Bernabéu. Caiu e chegou o Zidane. Então beleza, eu falei aqui de derrotas. 3 para o Barcelona, 1 para o Ajax. Mas nessa temporada, Frederico, o Real Madrid perdeu para o Rayo Vallecano, para o Eibar, para o Girona, 2 vezes para a Real Sociedad, 2 vezes para o CSKA Moscou, e ainda um super trio de derrotas para Leganés, Alavés e Levante. É complicado. Não parece que a gente está falando do Real Madrid, hein? Nesse ano ainda, ó, Benzema, 30 gols, ok? Bale, 14, e o terceiro artilheiro do time foi o Sérgio Ramos com 11. Era o primeiro ano do Vini Júnior no Real Madrid, ele jogou 31 vezes, 20 como titular e fez 4 gols. E aí depois veio o Zidane e tudo virou
mágica outra vez. Enfim, não tem muito tempo de crise para esse Real Madrid na era moderna, né? Mas a gente se esquece como por muito tempo o Real Madrid foi um clube que não conseguia passar das oitavas da Liga dos Campeões, né? Assim, é algo inimaginável para gerações de torcedores que acompanham o futebol europeu nos últimos 10, 15 anos. Mas isso já aconteceu outra vez. A tendência, isso a gente pode se debruçar um pouco mais no resumo, é as coisas darem certo, né? Assim, eu acho que esse elenco ele tem muito pano para o Ancelotti tirar para acertar esse time. Só não sei se numa temporada mágica do Barcelona esse Real Madrid vai conseguir trazer o que é o mínimo, né? Que é conquistar alguma coisa. Não sei se vai conseguir conquistar alguma coisa dos grandes títulos. Eu pensei aqui, Marcelo, em paralelos, a gente pode puxar na memória, de times que por contratarem grandes jogadores ou um grande jogador, como foi o Real Madrid com o Mbappé, acabaram azedando, né? E aí o primeiro que me vem à memória é um muito clássico para quem é do Rio de Janeiro, que é o Flamengo de 95, anos do centenário do Flamengo, com Romário, melhor jogador do mundo pós-Copa do Mundo, Edmundo, Sávio, era o melhor ataque do mundo, e nada deu certo naquele Flamengo, que inclusive perdeu o Campeonato Carioca para o Fluminense com gol de barriga do Renato Gaúcho. Você também tem um exemplo da sua praça, né? Sim, que é a Selegalo, de 94. O Atlético contratou o Renato Gaúcho, o Neto, tinha ainda o Gaúcho, que era um bom atacante, e tinha um garoto de ouro, que era o Reinaldo. Nos anos 90, em Belo Horizonte, existia a discussão quem era melhor, o Ronaldo, do Cruzeiro, ou o Reinaldo, do Atlético. E chamaram ele Não sabia disso. de Reinaldinho. Então, assim, tinham esses jogadores famosos e tal, como Neto e Renato Gaúcho, e tinha o Reinaldo, que era o garoto prodígio do Atlético naquele tempo. Ainda tinha o Éder, tinha o Canapes, que era um zagueiro uruguaio e tal, que era bom pra caramba. Enfim, tinha essa Selegalo que não deu absolutamente nada. O Atlético brigou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mudou de técnico no final, chegou o Leverkusen, ele mandou os caras embora e com um time mais modesto chegou até, depois de uma repescagem, brigar no campeonato brasileiro, brigando na fase final. Mas essa história de montar time galáctico no Brasil, muitas vezes dá errado. E para não dizer que eu só estou falando de rival, eu lembro muito bem quando o Fluminense da Unimed, em 2004, montou Ramon, aquele do Vasco, Ramon Menezes, técnico da Sub-21 da seleção brasileira, Roger, Romário e Edmundo, mais uma vez Romário e Edmundo protagonizando uma união ali que não deu certo. E aquele Fluminense foi absolutamente horrível que ano foi? De se assistir. 2004. 2004 lutou contra o rebaixamento, para variar. A última rodada ganhou do Cruzeiro para se salvar. Roger jogou muito bem. O Roger foi, acho que o único que deu certo daquele ali naquele ano, mais ou menos também, tá? Mas eu acho que o Edmundo não durou muito tempo, acho que ele saiu no meio da temporada, enfim. Não... Contrataram 4 jogadores com 5 anos de atraso, basicamente isso. Em 2001, o Cruzeiro contratou também Rincon, Edmundo, Alex, e o Edmundo foi mandado embora depois de perder um pênalti, aparentemente de propósito, contra o Vasco. Contra o Vasco, eu lembro desse pênalti. Aparentemente de propósito, não sei se foi de propósito ou não, mas em Belo Horizonte foi. Exatamente, né? Tem essa verdade local. Mandaram ele embora. O Rincon não jogou nada e o Alex naquele ano também não. Fez um ano meio ruim, meio razoável. Saiu do Cruzeiro em 2002, depois quando o Luxemburgo chegou. O Luxemburgo teve que bancar a volta do Alex. Teve o Rivaldo também, né? Rivaldo em 2004. Depois. O Rivaldo não chegou ao Campeonato Brasileiro. O Rivaldo joga a Copa do Mundo em 2002 com o Brasil, vai muito bem. Tem a discussão se ele ou o Ronaldo quem foi o melhor. Claro. Aí ele volta para o Barcelona e o Van Gaal não queria ele. A história do Van Gaal não gostar de brasileiro e tal. Ele vai para o Milan, joga a temporada 2002-03 pelo Milan, faz metade da 3-4. E o Cruzeiro campeão, tipo isso do Mbappé, o Cruzeiro campeão brasileiro, tríplice coroa, contrata o Rivaldo. Eu acho que ele estreia em Cabo Frio, um amistoso contra a Cabo Friense. Claro, por que não? Por que não? E eu lembro, cara, isso aqui sim é out of context. A gente cavou e achou. Aí, boa, achamos, hein? Eu lembro de ir no Mineirão assistir um Cruzeiro e Canto do Rio. O Canto do Rio não é o que você está pensando. A não ser que você saiba muito.
Canto do Rio é um time amador que foi o campeão da Copa Itatiaia, que é um torneio muito grande de futebol amador em Belo Horizonte e região. Tem a chave Belo Horizonte e a chave região metropolitana. E o Canto Não do sabia desse Canto do Rio, não. O Canto do Rio é um time de Brumadinho, onde eu tenho familiares, amigos e tal. E alguns dos meus amigos jogavam no Canto do Rio e foram jogar contra o Cruzeiro. Você tá brincando. Rival do Cruzeiro, contratou o Guilherme também, que foi atacante do Galo Sim. e Corinthians e tal. Do Cavanhaque, ex-comentarista da TV. Isso. Eu não lembro se jogaram todos, mas era o Cruzeiro, campeão de tudo, se preparando para Libertadores e tal, entrando em campo no Mineirão, janeiro, contra um time de amadores de Brumadinho. Com seus amigos. Meus jogando. amigos. O ataque era meio quilo, Zé do Prego e Bochecha. Tá de brincadeira. É verdade, o meio quilo inclusive virou profissional, acho que ele chegou a fazer teste no Atlético, foi jogar no Corinthians de Alagoas, alguma coisa assim. Meio quilo, fala devagar. Zé do Prego e Bochecha. Esse ataque só pode dar muito certo. Tinha um zagueiro que chamava Saquinho. Não vou perguntar por quê. Eu também não sei, nunca perguntei, achei... Já tô ok com isso daqui. E a primeira entrevista que eu fiz na minha vida, como estudante de jornalismo, foi com o lateral direito Bocão. E ele falou muito? Não. Eu também acho que era mau entrevistador e ele também era ruim de entrevista, eu acho. Foi uma matéria que eu fiz no meu primeiro semestre na PUC. Eu entrevistei falando sobre futebol amador e tal, falei sobre o Canto do Rio. Da Copa Itatiaia saiu o Bruno Henrique, do Flamengo. Ah, claro. Jogou Copa Itatiaia e tal, aí, sei lá, assinou com o Cruzeiro, foi parar no Goiás e aí virou o que virou. Verdade. Mas ele saiu da Copa Itatiaia. Mas é isso, cara. Olha esse out of context, o que ele virou. Conseguimos, hein? Conseguimos chegar. E o Rivaldo acho que é o melhor exemplo, né? É o Mbappé do Cruzeiro. É o Mbappé do Cruzeiro. Que chegou ali, durou meses, né? Depois ele foi pra onde? Pra Grécia? Ele foi jogar no Olympiacos. Ele não durou até o Campeonato Brasileiro. Foi uma crise. Ele saiu, aí o Luxemburgo pediu pra sair porque mandaram ele embora. Aí o time desandou. Assumiu o PC Guzmão e tal. Aí quando caiu na Libertadores o Alex foi pro Fenerbahçe. E aí o time terminou o ano com o Fernando Diniz, pra você ter ideia. Caramba. De novo. 20 anos atrás. Eu tô triste. Eu quero ir pra indicação. vamos direto. Cara, aqui, o pessoal que traz essas indicações, o pessoal da Max, conhece o próprio gado, né? Porque trouxeram aqui, quem conhece o programa sabe que é uma indicação perfeitamente dentro do nosso contexto, que é Ursos Sem Curso. Vamos voltar a falar de urso nesse programa, Marcelo Breckler. E como a gente vai falar de alguns ursos, a chance de um deles, e eu acho que essa chance é muito real, ser júnior, ela é muito grande. Porque a gente vai falar de panda, pardo e polar. Fred Caldeira, quantas vezes você ouviu falar em urso panda? Eu muitas. Muitas. Então a chance de um urso panda ser um urso panda júnior é muito grande. É muito grande. É muito grande. Um urso é muito grande. Pardo júnior. Polar júnior. Quase a Prado Júnior. Prado júnior. Só não pode ser júnior urso polar. Porque júnior urso é um só. E ele gosta da gente. E ele adorou, inclusive, a nossa outra divagação sobre ursos. Exatamente. E, inclusive, espero que o Júnior Urso assista Ursos Sem Curso na Max. Já tem 4 temporadas, tá? Além do filme, que tem um nome muito criativo, porque se chama Ursos Sem Curso, o filme. E a animação? Ursinhos em Curso. Aí perderam a oportunidade de, em vez de ursinho, é Urso Júnior. Exatamente. Urso Júnior em Curso. Aqui o pessoal que dá nomes aos filmes e às animações era só... Nem precisava ser uma palavra. Se coloca um JR, todo mundo já entendia. Exato. E aí a gente tem, aparentemente, 3 personalidades muito diferentes. Né? O pardo é expansivo e extrovertido. Chato, né? Muito provavelmente. Normalmente. O polar é super na dele e adora cozinhar. E o panda é um pouco mais tímido e emocional. Que urso seria você? Eu acho que eu seria o chato. Mas eu gosto de cozinhar também. E eu gosto
de abacate. Mas abacate é de outra indicação. É de outra indicação. Eu acho que eu seria o pardo, que é expansivo e tal, só depois de um negocinho. E aí, realmente, fica expansivo. Outro dia paguei uma conta que nem era minha. Eu seria um urso pardo desse. Aí cozinha, né? Sorvete com bacon. Exatamente. E então, acho que eu seria aqui um pouco de todos os ursos. Qual que é o polar mesmo? A personalidade do polar? O polar é super na dele. E gosta de cozinhar. O pardo, que é o expansivo e extrovertido, sim, e o panda é tímido e emocional. Um pouco sensível. Eu tenho meus momentos de todos os ursos. Então, lembrando que aqui não é um programa que assim como os nossos amigos do Falha de Cobertura, a gente não exige diploma, então a gente é a favor de urso sem curso. Exatamente. Se você não tiver um curso, a não ser que você queira ser o reitor da sua própria faculdade, urso, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, tem as siglas, né? O FRJ, o FMG, o RSO. Pode ser a sigla da Universidade do Urso. JR. Resumo. Fred Caldeira, como é que você resume o Real Madrid? Eu quero continuar falando de urso, mas... Cara, é uma temporada muito, muito, muito ruim até aqui, né? Por diversas perspectivas, do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico, até do ponto de vista tático. É um Real Madrid muito desequilibrado, mas que, cara, as peças estão ali e o treinador também está ali para poder se virar com essas peças. E o meu grande ponto aqui é entender o tempo que o Real Madrid vai precisar para recuperar jogadores ou para se ajeitar com os que estão. E eu não sei se esse tempo vai ser possível, como você bem lembrou, cara. Em La Liga, pode ser que daqui a algumas semanas a gente esteja falando já de um abismo parecido, por exemplo, com o que já tem na Premier League, num contexto até um pouco parecido no ponto de vista médico do Manchester City com o Liverpool. Uhum. Aqui eu acho que tem uma diferença que é a classe média da Premier League, se você joga mal, ela não te perdoa. Em La Liga, se o Real Madrid não joga bem contra o Celta, ele consegue vencer. Se ele não joga tão bem contra o Villarreal, ele consegue. Alguns jogos assim dá pra tocar melhor do que a Premier League, então a chance de ter 3, 4 derrotas seguidas em La Liga eu acho mais improvável do que na Premier League. Eu acho que esse time vai jogar melhor durante a temporada, porque ele tem um técnico que sabe adaptar muito bem os jogadores e refazer times. Se fosse um técnico que só sabe fazer uma coisa, que o plano B é fazer o plano A melhor ainda, eu desconfiaria mais. Depois de perder o Toni Kroos, que esse time perderia tudo. Mas eu acho que dá para refazer o Real Madrid sem Toni Kroos. O Ancelotti ainda só não conseguiu descobrir como. Não conseguiu ainda acertar como que ele vai fazer isso. E eu acho que em algum momento Vini e Mbappé também vão se entender. Alguém vai trocar de lado, alguém vai jogar mais centralizado, alguém não vai jogar na sua posição preferida, mas pode ser bom pro time e vai acabar sendo bom para ele também. E que pelo menos assim, em médio prazo eles vão se entender. Outra coisa é que, por exemplo, o Vinícius queira ser ponta esquerda, o Mbappé jogue por ali e o Vinícius daqui a pouco pensa, pô, isso daqui não é mais pra mim, eu não jogo mais na minha posição e eu não quero mais. Mas por algum tempo, para ajudar o Real Madrid, eu acho que tanto ele como o Mbappé aceitariam jogar na posição que não é a deles. Não sei se por muito tempo, por muitas temporadas, por fazer uma carreira assim, aí eu já vejo mais difícil. Mas nessa temporada eu acho que sim, podem se adaptar. A questão vai ser o tempo em La Liga, porque na Champions eu acho que em fevereiro, quando chegar o mata-mata, esse time já vai ser muito temido de novo. Essa questão é muito sensível, né? Para além dessa temporada, eu acho que esse é um possível problema que o Real Madrid também está contratando. Será que o Bellingham a longo prazo vai querer ser um cara com muito mais funções defensivas do que ofensivas nesse meio campo desequilibrado? Será que o Vini vai conseguir ser reconhecido dentro do próprio time como o ponta esquerda fixo e o Mbappé que vai ter que se virar para se adaptar? Ou vai ser o contrário e aí vamos criar um incômodo no Vinícius? O Rodrigo, será que mais uma vez ele vai ter a energia de querer provar para todo mundo que ele é mais do que apenas um super sub ou um cara que joga em todas as posições, mas não tem nenhuma fixa? Isso talvez tenha repercussões na próxima janela de transferências, na preparação do elenco para a temporada seguinte. Mas isso é papo para outro programa. Para outro programa, porque esse daqui acabou. Assim como a sua vida acaba se você vê um urso e decidir correr, Fred. O urso corre mais do que você. Mas tem tipos de urso, eu não sei qual exatamente, porque o meu algoritmo já entendeu que eu gosto muito de urso.
que é melhor você ficar parado. É isso. A ideia, se você que está assistindo a gente, inclusive, estiver, sei, na Finlândia, no Canadá, em Mississippi, se tiver um urso perto de você nesse momento, fique parado e torça para ele achar que você é um graveto. E diminua o volume. Porque a gente está falando muito de urso, ele pode se interessar e se aproximar de você. Exatamente. Se ele se aproximar, se perguntar qual que é o nome dele, ele falar que é polar, você pode perguntar se ele é filho do outro urso polar. E aí, então, você dá um grande abraço no Júnior Urso Polar. No Urso Polar Júnior. Júnior Polar Urso. Enfim, abraço pro urso. Até o próximo programa, Marcelo.